independente está aqui, e nós iremos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. E já começo fazendo a pergunta, Mauro, sobre esse São Paulo, né? Porque a gente vai falar muito também das polêmicas de arbitragem no Rio de Janeiro, o jogo Fla-Flu, e também teve esse clássico no Morumbi com o São Paulo empolgando o seu torcedor. Aí eu te pergunto, esse pode ser o São Paulo do Dorival Júnior, um São Paulo que foi melhor nos 2 jogos contra o Palmeiras, o que ninguém esperava. O São Paulo foi melhor tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque, vem desses jogos com o Morumbi lotado e tem aí essa vitória convincente sobre o Santos, o fraco Santos, aí vale a pena a gente falar, um Santos que está pedindo para ser rebaixado no Morumbi lotado, Mauro. Boa tarde a todos. A fase do São Paulo é boa, mas acho que tem muita empolgação exagerada, como sempre acontece, né? Outro dia o Dorival era genial, aí teve aquele jogo do esporte, alguns jogos não muito bons, já não era mais genial. Agora ele é fantástico de novo. A campanha do São Paulo é muito parecida com a do ano passado. Muito parecida. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo segue na Sul-Americana. O São Paulo tem 3 pontos a mais do que tinha na temporada passada com 15 jogos. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Ou seja, é uma campanha muito parecida. Em uma rodada, elas podem ficar iguais. Perde um jogo. Mas eu acho que o São Paulo do Dorival joga melhor. Jogo. Sei, cara, eu acho assim, talvez sim, talvez jogue até melhor, mas assim, é tudo muito parecido. As vitórias sobre o Palmeiras são importantes, é verdade, isso é inegável, né? Mas no ano passado também o São Paulo venceu o Palmeiras, e o Palmeiras estava na fase muito melhor no passado do que agora. Ele pega um Palmeiras, que até conversava com o Vanderlei aqui antes do jogo, 8 partidas ganhou uma, do Poçante Bolívar, que está classificado, vai jogar contra o Atlético Paranaense na Libertadores, mas o Bolívar fora da altitude, em casa. Os outros 8 jogos são 4 derrotas, 3 empates. E dessas 4, 2 são para o São Paulo, 1 para o Bahia, para o Botafogo. Pouco antes teve derrota para o Fortaleza. Quer dizer, o São Paulo tirou muito bem proveito, é mérito, claro, palmas, muito legal, diante de um Palmeiras que não vive seu melhor momento, né? E poderia ter perdido mais jogos. O jogo do Flamengo talvez fosse uma derrota, não fosse algumas polêmicas decisões de arbitragem. Embora tenha feito o primeiro tempo muito bom contra o Flamengo, um jogo muito ruim contra o próprio São Paulo. O jogo de ontem, eu diria que ganhar do Santos hoje é uma formalidade, né? O Corinthians ganhou lá dentro da Vila, com torcida ainda, que é um time inferior ao São Paulo, evidentemente. O Corinthians é inferior ao São Paulo, jogo coletivo, embora em valores individuais, até acho que tem um elenco melhor do que o São Paulo. Então, eu acho que é um bom momento, mas acho que tem que ter um pouco de calma. Acho que empolgação muito exagerada, acho que não se justifica. Por parte do torcedor, sim. Não nossa aqui, né? Porque se oba-oba, tudo eu sou contra. O torcedor, acho que ele tem que ficar feliz da vida, soltar rojão, virar cambalhota, fazer o que ele achar melhor. Agora, eu acho que ainda é um recorte curto de um São Paulo num bom momento, com vitórias importantes contra o Palmeiras. Ontem, repito, infelizmente, acho que o torcedor do Santos, minimamente lúcido, ele sabe que hoje vencer o Santos é formalidade. O Santos só ganhou do Goiás porque deram um pênalti absurdo na rodada passada, senão não teria vencido o jogo dentro de casa e flertou com a derrota. O Goiás foi buscar o resultado depois de estar perdendo. Então, o jogo de ontem acho que foi assim, uma confirmação de você pode vencer um time mais fraco de várias formas e outro vencer de forma convincente. Muito legal, vitória muito convincente do São Paulo, sem dúvida alguma, mas eu acho que é preciso um pouco mais aí para ter para justificar toda essa euforia, né? E o São Paulo é favorito, destacado para mim, contra o Corinthians na Copa do Brasil, não tem a menor dúvida disso. O momento São Paulo é melhor. Mas nunca venceu lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, não importa, pode até não vencer e se classificar do mesmo jeito. O momento é melhor. Vejamos no dia do primeiro confronto, que vai ser daqui a 10 dias mais ou menos, né? Como as equipes estarão. Não acho que vai mudar tanto assim no período de pouco mais de uma semana. Mas acho que é um momento bom do São Paulo, mas que requer uma certa cautela para não ter aí decepções com, de repente, um oba-oba muito exagerado. É um período curto ainda, que o desempenho se mantendo assim por mais tempo, a gente vai perceber o amadurecimento da equipe. Aí, né, é que o Mauro, ele já não gosta da minha euforia. Que a minha euforia é a de torcedor. É a de torcedor. Programa de informação, é de torcedor. Agora, do lado do torcedor, que aí eu concordo, o Maurão traz muita informação, conhecimento tático, eu realmente trago mais o lado emocionado. Coração. Mas agora o lado do torcedor... O coração que muda de cores, né? O lado do torcedor... É o coração que muda de cor toda hora. Porque a gente fala para todos os torcedores. É uma coisa impressionante essa versatilidade desse torcedor. A gente fala para todos os torcedores. Por sinal... Você não estava aqui quando eu dancei. Eu não estava, mas eu acompanhei a distância. Você não me viu eu vou dizer para você o seguinte, eram mais de 140 mil pessoas. Vou falar aqui, falei sexta-feira, vou repetir agora aqui da sua presença. Mais de 140 mil pessoas só no YouTube da Jovem Pan Esportes, acompanhando.
vendo um show de dança. Tricolores empolgadíssimos. Ao vivo. São Paulo eliminou o Palmeiras, quando de repente, Eilo, né, surge aquela cena. Eu fiquei constrangido por você. Eu disse, um momento assim de vergonha alheia. Eu falei, o que ele está fazendo isso? Meu Deus do céu. Ele está passando dos limites. Eu achei que ele já tinha passou sido curado. completamente dos limites. Eu achei que ele tinha... Assim, uma dança meio patética. Então, eu lamento profundamente. Eu acho que isso só... Era o DVD, era a dança do DVD. Isso mas não teve maiores consequências, porque era um momento de euforia tricolor. Certamente a grande audiência era da torcida São Paulina. Então o cara nem ligou, ele viu aqui, tá bom também. E deixa esse palhaço dançar. Essa figura aí dançando. Se bobear, o cara até dançou junto ali. É claro que dançou, foi uma alegria contagiante. Mas não tinha só São Paulino naquele chat, não, na audiência, não. Tinha muitos torcedores de outros times, o que é uma demonstração do peso que tem o Palmeiras hoje. Quando você vê torcedores de outro, tinha corintiano, tinha flamenguista, tinha vários ali acompanhando. Não era só a torcida do São Paulo. Você vê, quando o time ele está num grande momento, uma grande fase da sua história, e ele perde, os outros começam a olhar para ele ali, perdeu, tal, quer acompanhar. Eu acho que isso é um elogio. A fase momentânea, o recorte do Palmeiras é ruim, mas o recorte da história, nesse momento da história, é muito bom. O time tem títulos importantes. Quando cai, evidentemente, todo mundo mete o olhão ali e quer se divertir com isso, quem torce por outros clubes, né? Agora, o lado apaixonado, Vanderlei Nogueira, o lado emocionado do pilhado, é isso aí, né? Trazendo aqui que realmente é o que olha isso. Olha aí. Olha aí, Mauro César. Mas é lamentável. Vê se não tem uma malevolência. Olha agora. Essa parte aí foi... Não é qualquer um. O David DVD não deve dançar tão bem a música dele quanto eu. O que prova que já tá não deve. com essa perna, tá aí. Não. Show. Soube que demorou uns 3 dias para voltar ao normal. Esse foi um teste. O médico falou, vai lá e faz isso. O povo quer saber. Mas era o dia do DVD, pô. Era o funk do David DVD. Era o funk. Aí fica aqui o Kaique humilhando minha deficiência, que eu ando meio manco e eu tenho problemas por isso. E ele quer me humilhar, Flávio Prado. Entendeu? Mas tudo bem, tá falando no ponto aqui, mas tudo bem. Eu supero as dificuldades para dançar o DVD. Gostou, Mauro César Pereira? Não vou dizer você que eu gostei. Mas foi um momento realmente marcante, né? Foi um momento marcante. Constrangedor, mas marcante. O constrangimento também marca, né? O constrangimento também deixa marca. Eu tenho certeza que grande parte do público ficou realmente constrangido como eu. Mas tudo bem, no dia de vitória do São Paulo, os São Paulinos estavam felizes. Eu diria que eles conviveram com essa cena grotesca sem trauma. A vitória cura qualquer coisa, inclusive esse espetáculo. Mas depois dessa dança, o Mauro César teve um almoço que foi ainda mais traumático, mas ele superou, comeu um churrasquinho. O almoço foi divertidíssimo, especialmente pelas revelações, né, do Raul, demonstrando toda a sua versatilidade e todo o seu potencial. Uma informação, lá do Devasso. Também. Ô, Pilhado, eu vou te contar uma história, você vai gostar. Eu tenho um grande amigo em Madrid, e ele é São Paulino. E aí o jogo lá de madrugada, mas ele deixou, o jogo importante e tal. Ele falou, eu peguei no sono. De repente eu acordo com funk. Olha aí. Ele fala assim, pô, funk, né? De nada, Mauro César, pela audiência que eu trago pra você. Que tá eu rolando? acordo as pessoas. Às 3 da manhã vai num funk. Aí ele viu você se chacoalhando lá e tal. Ele falou, acho que o São Paulo ganhou. Você alegrou a noite desse meu amigo Eulânio. Viu, Mauro César Pereira? Não foi só sua noite que eu alegrei. Eu acabei de falar. Os São Paulinos estavam tão eufóricos que eles conviveram com essa cena grotesca, sem trauma. Né? Você vê, a vitória do futebol, ela tem assim, um poder milagroso. Ela consegue colocar certas coisas de lado. E foi o que aconteceu. Agora, o lado apaixonado, Vanderlei Nogueira, do pilhado. 23 jogos do Dorival Júnior. 14 vitórias. 5 empates e 4 derrotas. 37 gols marcados, 16 gols sofridos, 68% de aproveitamento. Eu entendo o Mauro quando ele diz, tem que ter calma, porque tem que ver os resultados, como é que vai acabar o ano. Mas eu acho que já é um motivo da euforia do torcedor São Paulino. Eu sei, eliminou o Palmeiras no ano passado também, mas eu vejo uma diferença. Nesse ano, o São Paulo passou pelo Palmeiras jogando melhor os 2 jogos, pô. Jogou melhor os 2 jogos, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. Jogando bem, neutralizando esse Palmeiras. E depois, claro, o fraco Santos, mas com o Morumbi lotado, o que torna a festa ainda mais especial.
Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos acompanha. O Mauro acabou de falar, o Mauro César acabou de falar que ele liberou o torcedor para fazer o que quiser. A conversa entre aqueles que analisam, né? Então, eu queria só caminhar nessa mesma linha, dizendo que o torcedor do São Paulo tem razão mesmo em estar entusiasmado com o time dele. Claro, não é uma... Agora, a gente olhando, não é uma orquestra sinfônica, mas melhorou muito nos últimos tempos. Melhorou o comprometimento dos jogadores, melhorou o futebol, jogadores que estavam decepcionando o tempo todo estão começando a dar uma ajeitada. Tem muita coisa para fazer? Tem. E eu bato na tecla, o professor Dorival Júnior está fazendo mais com menos. Muita gente compara, né? Mas são os mesmos jogadores, não sei o quê. Mas a primeira entrevista que você não pode esquecer, na primeira entrevista, olha, não sou mágico e a primeira coisa que eu quero, disse o Dorival na primeira entrevista, na sua apresentação, é o comprometimento. E isso realmente aconteceu desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Se não tinham o mesmo grau de comprometimento com o Rogério Ceni, com outros treinadores, isso é uma outra conversa, é para um simpósio. Mas que aquilo que o Dorival disse na primeira entrevista, claramente começou a existir a partir da primeira partida do São Paulo, eu não tenho a menor dúvida. E até quando não joga bem, quando não jogou bem, o time de São Paulo foi um time aplicado. A gente não usou aqui, como usou, eu pelo menos não usei quando usava num passado recente, foi um time molão. Não foi, mesmo não jogando bem. E aí, as coisas começam a acontecer. Mesmo não jogando bem, conquistando vitórias. Vence adversários importantes, tradicionais, rivais, arquirrivais. Isso tem um peso importante. Ontem, no jogo de ontem, que ganhou sem nenhuma dificuldade, eu disse que o grande momento para mim, né? Porque o jogo é feito de momentos, as coisas acontecem e uma coisa pode superar todas as outras, chamar atenção, enfim. O resultado já estava feito. Aí o Pato vai para o jogo, faz o gol, arranca o cabeção do Santo, vira Santo por alguns segundos. É a fotografia que correu aí, as redes e os jornais. Tá certo? Ele vestido de santo, né? O santo padroeiro do São Paulo. É a foto, essa é a foto, né? Essa é a foto. E depois correu lá e não acho nem que jogou para a galera, porque ele é assim mesmo. Foi lá e beijou o escudo que fica à margem do campo de jogo. A torcida foi a loucura. Eu acho que isso é legal. Tem que curtir essas coisas. Foi bacana para o São Paulo. Se ele vai continuar assim ou não, eu acho que o São Paulo vai terminar numa posição boa em relação à expectativa que dava no início da temporada. O São Paulo o torcedor do São Paulo estava sendo muito frequente, né? Muito frequente. Já tem a segunda maior média de público, perdendo para o Flamengo apenas. Tá certo? Mais 2 jogos, pelas minhas contas aí, vai atingir 1 milhão de torcedores nessa temporada no Morumbi. E lembrando que boa parte desses jogos, boa parte, o time não estava arrancando suspiros, não. Lembra? Os caras lotavam o estádio lá e saíam decepcionados. Para minha tristeza. Desciam lá as rampas com o coração apertado, alguns chorosos, me relatou várias vezes ao microfone da PAN, o Daniel Lian e o Gabriel Sá. Os dois registraram. Olha, semblante abatido, os olhares vazios, estavam sofrendo. E estavam lá no jogo seguinte. Jogos em horários não habituais, levando grande público. Tem uma série de coisas que tem que colocar no pacote aí, né? Então, a gente não pode ignorar isso. Agora, desempenho precisa melhorar. A gente sabe que precisa melhorar e o Dorival também. E o Dorival está numa fase que eu vou dizer uma coisa para você. Ele põe o Pato faz gol. Ele faz algumas mudanças melhores do que, por exemplo, alguns outros treinadores. Nesse último jogo contra o Palmeiras, parece que foi uma voz só. Todo mundo, olha, mexeu melhor do que o Abel. E mexer melhor no time do que o Abel é uma medalha. Porque o Abel é um ótimo treinador. Tem feito um grande trabalho. E quando ele é batido, e junto dele o time, para o técnico adversário, tem um sabor todo especial. Porque a sua vitória é proporcional ao seu adversário.
Se o seu adversário for muito frágil, é bom vencer, tem sabor doce, mas não é para parar Paulista. Agora, se você vencer um time do Guardiola, por exemplo, poxa vida, o técnico adversário que ganha do time do Guardiola, ele vai passar que noite? A noite, como passou, foi citado aqui, o Raul Oliveira, só, nada mais. Então, é isso, Asmar, que eu queria falar um pouquinho sobre esse jogo, que eu achei importante para o São Paulo, e o Santos está numa pindaíba Agora, extremamente preocupante.